Quando a mendiga faz a limpeza no quarto errado, o milionário a surpreende com um pedido. Era uma manhã de inverno, fria e cinzenta, quando Camila Santos, uma jovem faxineira de olhar cansado, entrou no prédio imponente da Avenida Ipanema. Seu coração pulsava com a urgência de sustentar sua mãe doente em casa. Cada dia era uma luta, e a esperança diminuía a cada conta vencida. Enquanto arrastava seu balde e vassoura, a atmosfera ao seu redor parecia mudar. O saguão luxuoso cheirava a colônias caras e um canto suave de piano ecoava, contrastando com sua realidade dura. Certa vez, no meio da limpeza, Camila se perdeu. Os pés a levaram ao escritório de Rafael Mendonça, um milionário conhecido por ser o neto de um magnata, mas que vivia à sombra das expectativas de sua família. O ambiente estava repleto de fotografias emolduradas. Rafael, cercado por pessoas que pareciam superficiais e vazias, sorrisos forçados, olhos sem vida. O contraste entre a vida hedonista que aquele espaço emulava e a rotina simples e humilde de Camila era acentuado. Ela se pegou olhando para os rostos das pessoas nas fotos, questionando-se que tipo de conexão existia ali. O nó na garganta crescendo, uma sensação estranha de tristeza a invadiu. De repente, um ruído quebrando seu devaneio. O milionário entrou, com seu terno caro e cabelos bem penteados. Mas havia algo inquieto em seu olhar. Ele parou, e aquele momento de silêncio foi quase palpável. Camila, apavorada, rapidamente se virou para sair, mas Rafael chamou-a. Espere, você está no lugar certo, na hora certa. Surpresa, ela hesitou. Era a última coisa que esperava. E então, ao invés de uma bronca, Rafael lhe fez um pedido inesperado. Ele precisava de alguém para ajudar a organizar seu espaço e também a sua vida. A sinceridade nos olhos dela despertou algo nele. Uma autenticidade que o cercava de uma rotina tão cheia de aparências. Ela, por sua vez, não sabia se deveria aceitar, mas a oferta de um pagamento extra era tentadora, mesmo com medo no peito. O clima começou a mudar entre eles. Sorrisos tímidos e conversas furtivas se tornaram comuns. Camila se viu atraída por uma humanidade que raramente via naquele mundo de ostentação. Mas a sombra da família Mendonça era longa. Quando seu pai descobriu do que estava rolando entre eles, a tensão aumentou dramaticamente. As palavras cortantes do pai de Rafael ecoaram na sala. Isso não pode acontecer. Você, um Mendonça, se envolvendo com uma faxineira? E Rafael se viu em um dilema angustiante. Seguir o desejo da família ou ouvir seu coração? Justamente quando decidia rasgar o cheque que o pai lhe ofereceu como suborno, uma nova tempestade surgiu. Um problema inesperado poderia pôr tudo a perder. O que ele faria agora com tudo se desmoronando ao seu redor? Enquanto seu amor por Camila crescia, a dúvida apertava. Eles conseguiriam permanecer juntos diante de tantas adversidades? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Rafael estava prestes a rasgar o cheque, a porta do escritório foi aberta de repente. Era a secretária de Rafael, Clara, uma mulher usada à vida das aparências, mas que trazia um olhar de urgência misturado à culpa. Ela entrou sem bater, com a expressão tensa, como se carregasse um peso que não podia mais suportar. Rafael, precisamos falar! Agora! Sua voz tremia de nervoso, e a preocupação em seu rosto era evidente. Rafael fez um movimento impaciente, mas a seriedade em Clara fez seu coração disparar. Camila, ao seu lado, sentiu um frio na barriga. Ela não sabia se era melhor ficar ou sair, mas a tensão era palpável. A secretária se aproximou e respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Eu não queria dizer isso, mas você precisa saber sobre sua mãe. Ela está em estado grave. Clara hesitou, engolindo as palavras. Teve um acidente. Não sei detalhes, mas estão dizendo que foi sério. O mundo de Rafael desabou diante dele. Sentiu a cabeça girar. Camila estremeceu ao ver sua expressão muda, o choque travando suas emoções. Rafael olhou para Camila e em seu olhar havia um pedido silencioso. Me ajude! Mas a dor que tomou conta dele não permitiu que as palavras saíssem. Ele se virou para Clara, a voz embargada. O que você quer dizer com grave? Ela vai ficar bem? Não sei. O médico não deu muitas esperanças. Clara disse, passando a mão pelo cabelo, tentando controlar o nervosismo. A família está reunida no hospital. Rafael saiu correndo, a mente cheia de imagens de sua mãe. Uma mulher que sempre lutou contra os problemas, que nunca deixou a aparência do poder e da riqueza afetar seu coração. O amor que ele sentia por ela aflorou junto com a dor. Camila, ainda atordoada, nem teve tempo de processar. Ela simplesmente seguiu Rafael, a urgência nas suas passadas fazendo com que seu próprio coração disparasse, enquanto corriam para fora do prédio luxuoso. O mundo lá fora parecia tão distante e indiferente. Camila sentia que partes do seu próprio coração se partiam enquanto escutava os lamentos de Rafael. Ao chegarem ao hospital, a atmosfera era pesada. Famílias reunidas, pessoas chorando. Rafael procurou pela sua família, enquanto Camila hesitava, sentindo-se uma intrusa naquele cenário sombrio. E quando ele finalmente a encarou, a expressão de desespero estava em seu rosto. Era mais do que ela poderia suportar. Mas antes que pudessem entrar, uma figura conhecida surgiu no corredor. O pai de Rafael, Senhor Mendonça, com um semblante severo como sempre. Ele parecia outros mundos, e naquele momento parecia ainda mais implacável. O que você está fazendo aqui? Ele disparou, encarando Camila com desprezo. Você não pertence a este mundo. Rafael, no entanto, virou-se para o pai, sua voz elevada. Basta! Não tenho tempo para seus preconceitos. A mãe precisa de mim. Mas antes que a tensão pudesse aumentar, um médico surgiu na porta, com uma expressão grave. Senhor Mendonça, precisamos falar sobre o estado da sua esposa. Aquelas palavras ecoaram como um trovão, quebrando o silêncio ao redor. O olhar de Rafael se alternou entre esperança e desespero.
O médico continuou. Há algo que vocês precisam saber. Com isso, um frio percorreu a espinha de Camila. A revelação estava prestes a mudar tudo. O que mais poderia acontecer? O que mais? Estava escondido detrás daquela porta. E a mãe de Rafael estaria mesmo à beira da morte? Ou havia algo mais sombrio por trás daquela tragédia? Há algo que vocês precisam saber. O médico começou. A tensão na sala era palpável. Os olhares se fixaram nele, buscando respostas. Rafael mal conseguia respirar. Camila queria confortá-lo, mas a realidade estava pesando demais. É sobre sua mãe, Sr. Mendonça, continuou o médico, com a voz grave. Ela não estava sozinha na hora do acidente. O coração de Camila parou por um instante. Aquelas palavras pareciam flutuar no ar, como uma sombra. Antes que pudesse pensar em uma explicação, só ouviu ouvidos. Rafael estava imóvel. A expressão se transformando de preocupação para confusão. O que você quer dizer com isso? Ele interrompeu, as palavras saindo como urgência. Havia um homem com ela no meio de um acidente. Camila virou seu olhar para Rafael, que estava pálido. A ideia de um outro homem ao lado de sua mãe em meio a um acidente a fez sentir um torvelinho de emoções. Uma pontada de ciúme, vergonha e confusão se misturaram em seu peito. A sala se encheu de murmúrios, familiares e estranhos, todos inundados pela tragédia. Quem era ele? Rafael perguntou com um fio. De voz em um tom que falava de desespero. O que minha mãe estava fazendo com outra pessoa? O médico hesitou. Mas agora era tarde. O que sabemos até agora é que eles estavam juntos. Aparentemente, houve uma colisão com um caminhão e a situação é delicada. O senhor pode querer se preparar. A frase pendia no ar como um presságio. Rafael levou a mão à cabeça, parecendo perder o equilíbrio. Camila sentiu o impulso de se aproximar, mas a parede invisível de segredos parecia separar os dois. Não, não pode ser! Rafael gritou, sua voz ecoando no corredor. Minha mãe nunca faria isso! Camila se sentiu perdida. Era como se um manto de dúvidas tivesse caído sobre ela. A dor nos olhos de Rafael a deixou sem ação. O que exatamente estava acontecendo? Nesse momento, uma enfermeira se aproximou. Sua expressão era inflexível, mas havia um toque de compaixão. Senhor Mendonça, você precisa vir. Sua mãe, ela pediu para falar com você. O olhar de Rafael iluminou-se brevemente, mas logo se apagou ao perceber que a situação era crítica. Camila sentiu uma onda de desespero, mas não queria se afastar. Ela queria estar lá para ele. E foi quando, na esquina do corredor, uma figura familiar surgiu. Era Clara, a secretária de Rafael, com um olhar nervoso. Ela se aproximou, abrindo a boca, mas pareceu hesitar. Todos pareciam estar esperando por algo. Rafael, eu preciso saber. Ela engoliu em seco. Sua mãe, antes do acidente, ela tinha um encontro com o homem que estava com ela. Eu não queria te contar, mas ela estava intensa, emocionada. Aquelas palavras operaram como uma bomba. O silêncio foi cortado por um grito de dor. A revelação diante de todos parecia esmagá-los. Rafael encarou a secretária com um misto de incredulidade e raiva. Como você pôde deixar isso acontecer? As palavras travaram na garganta dele. Sua vida estava desmoronando aos poucos. Camila mal absorvia tudo isso, enquanto um turbilhão de sentimentos tomou conta,
enfrentar essa verdade. Os segredos sobrepostos que podiam mudar tudo. O que mais estaria enterrado sob as aparências? Rafael se virou, a dor e a confusão estampadas no rosto. Eu não sei o que fazer. A voz falhou. Ele se voltou para o médico e depois para Camila. Uma chamada por ajuda em seus olhos. Não podemos permitir que isso termine assim. A atmosfera estava carregada e uma sensação de mudança pairava no ar. Cada um estava à beira de um colapso emocional, mas o profundo abismo de segredos ainda os separava. O que mais ainda poderia ser revelado? Será que existiam outras verdades escondidas nas sombras, esperando para receber luz? Enquanto se aproximavam da porta do quarto, uma pergunta e... Mente de Camila! O que a história de Rafael e sua mãe realmente escondia? A resposta estava prestes a ser desvelada. Mas o que mais ainda teria que suportar? A espera parecia interminável. Enquanto se aproximavam da porta do quarto, Camila sentia o coração bater forte. Rafael estava tenso, sua expressão misturando desespero e raiva. A espera era insuportável. O que mais poderia acontecer ali? Assim que o médico abriu a porta, um silêncio pesado envolveu o ambiente. A luz branca do hospital era quase cirúrgica, destacando a palidez do rosto de Rafael. Camila se sentiu invisível, uma sombra à margem daquela cena intensa. Mas por um momento, um lampejo de esperança cruzou seu olhar. "Vamos!" disse a enfermeira, convidando Rafael. Ele hesitou, olhando para Camila, que estava ao seu lado, mas a urgência da situação o fez avançar. Ela queria acompanhá-lo, mas não se atreveu a interromper o momento. Assim que entraram, a cena os atingiu como um soco no estômago. Dona Isabel, a mãe de Rafael, estava deitada em uma cama cercada por máquinas. O rosto dela estava pálido, quase etéreo, e os monitores pulsavam de forma inquietante. O marido dela, o Sr. Mendonça, estava agachado ao lado, desolado. Camila nunca tinha visto um homem tão forte parecer tão quebrado. Rafael se aproximou, sua voz falhando enquanto chamava pela mãe. "Mãe, sou eu! Estou aqui!" Ela abriu os olhos. Lentamente, reconhecendo a presença do filho, mas havia um vazio em seu olhar. O médico se aproximou, preparado para falar, mas a tensão no ar era quase insuportável. Enquanto isso, Camila se sentia como um intruso, mas seu instinto a fez permanecer. De repente, a porta do quarto se abriu novamente e Clara entrou, seu olhar nervoso. Camila não sabia se estava aliviada ou apreensiva por vê-la, mas o que veio a seguir a deixou paralisada. Clara caminhou até Rafael, com um ar de urgência que chamava atenção. Ela parecia prestes a revelar algo crucial. "Rafael!" disse ela, a voz trêmula. "Há algo que você precisa entender sobre o que sua mãe estava fazendo com aquele homem." Antes que ela pudesse continuar, um barulho estranho ecoou do banheiro adjacente. Todos se viraram na direção do som e justo nesse momento a porta se abriu abruptamente. Um homem saiu correndo, ensanguentado e visivelmente agitado. Era o homem que estava com Dona Isabel. A cena virou um caos.
Rafael deu um passo à frente, embolado em emoções conflitantes. Quem era aquele homem? O que havia acontecido? Que você está fazendo aqui? Rafael berrou, sua voz ecoando pela sala em desespero. Camila ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O homem ofegante olhou ao redor. A tensão nos seus olhos era palpável. Ele parecia ter dificuldades para falar. Eu preciso de ajuda! Ele gritou apontando para a saída. Ela ficou presa, a culpa foi minha. Aquelas palavras arremessaram todos no caos do desespero. Camila sentiu o coração parar. Como assim? O que ele queria dizer? O que aconteceu com minha mãe? Rafael gritou, a raiva e o medo transbordando. A sala estava em silêncio, todos esperando a revelação. O que mais poderia estar escondido sob a superfície dessa história? O que o homem tinha a dizer? A expressão de medo no rosto dele indicava que algo estava prestes a ser revelado e que isso mudaria tudo. O homem, ainda ensanguentado e ofegante, olhou diretamente nos olhos de Rafael. A expressão dele era uma mistura de desespero e culpa. Eu queria que isso acontecesse, ele gritou, o medo transparecendo em cada sílaba. A sua mãe? Ela estava apenas tentando me ajudar. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O que ele queria dizer? Rafael estava prestes a explodir de raiva. Como assim? Ajudar? O homem balançou a cabeça, quase como se quisesse se convencer do contrário. Eu sou o pai da criança dela. O silêncio tomou conta do espaço. Camila sentiu o mundo girar ao seu redor. O que ele tinha acabado de dizer? A revelação era tão inesperada que os rostos na sala se transformaram em máscaras de choque. Rafael ficou paralisado, a boca aberta em incredulidade. O quê? Rafael mal conseguiu pronunciar a palavra, a dor se transformando em furor. Você está mentindo! Não! É verdade! Ela não queria que você soubesse. A gente estava tentar entender. O homem gesticulava de forma frenética, quase chorando. O desespero no olhar dele somente intensificava a confusão de Rafael. Camila teve a sensação de que a sala estava esmagando todos eles com o peso daquela confissão. A enfermeira, observando a cena de longe, começou a olhar em volta, nervosa. Os murmúrios se espalhavam pela sala, e os rostos dos familiares de Dona Isabel estavam em uma mistura de confusão e indignação. Como você pode manter isso em segredo? Rafael gritou, a voz embargada pela dor. Ela estava se encontrando com você enquanto estava casada? Não da forma que você pensa! O homem exclamou, os olhos desesperados. Estávamos separados. As coisas estavam complicadas. A gente só queria encontrar uma saída, um jeito de se entender. Estávamos tentando dar uma segunda chance. Camila se sentia sufocada, as palavras enchendo a sala como uma tempestade prestes a estourar. As revelações estavam mudando tudo, e ela não sabia como lidar com essa nova realidade. Rafael parecia pronto para colapsar a qualquer momento. Você não entende! Rafael gritou, agitando as mãos como se quisesse afastar a dor. Minha mãe se machucou por sua causa. O homem se calou, os olhos cheios de remorso. Foi então que a enfermeira voltou ao foco. Pessoal, precisamos de espaço. Sua voz era firme, mas o olhar dela estava carregado de compaixão. Precisamos atender a paciente. Rafael deu um passo para frente, indo em direção à porta. Precisava de respostas, mas a mente dele estava em desordem. Os pensamentos chacoalhando como folhas ao vento.
Camila, ainda paralisada, queria seguir. Mas a dor do momento a imobilizava. A pressão se intensificou quando Clara, a secretária, que até então se mantinha em silêncio, juntou coragem e interrompeu. Rafael a mais. Ela hesitou, buscando as palavras. Sua mãe, antes do acidente, ela recebeu uma mensagem de texto de um número que eu não reconheço. Algo sobre um encontro. A revelação fez o coração de Camila disparar. Que mais segredos estavam escondidos? A confusão e a raiva estavam transbordando. A cada nova informação, tudo se tornava mais complicado. Rafael estava devastado, os olhos cheios de lágrimas enquanto tentava juntar os pedaços do quebra-cabeça. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Ele balbuciou, o olhar distante, quase como se estivesse assistindo a tudo de fora. Enquanto as palavras ecoavam pela sala, a tensão ficou insuportável. Camila sentiu o peso da raiva e da dor em seu peito. Mas, ao mesmo tempo, também uma faísca de solidariedade por Rafael. Eles estavam juntos, perdidos em meio a toda essa confusão, enfrentando uma tempestade que nem sabiam que existia. Não podemos deixar isso assim, Rafael afirmou, os olhos cheios de determinação. Eu preciso saber a verdade sobre minha mãe, sobre esse homem, tudo. Mas antes que pudessem se mover, a porta do quarto se fechou com um estrondo e a enfermeira apareceu novamente, mais agitada do que antes. Precisamos agir rápido, ela gritou, a seriedade em sua voz cortando a atmosfera. A condição da sua mãe piorou. Rafael deu um passo à frente, o olhar fixo na enfermeira. O que estaria prestes a acontecer? Com o coração na mão e a mente turva pelas revelações. Ele se preparou para a possível última vez que veria Dona Isabel. Camila o seguiu, segurando seu braço, determinada a não deixá-lo sozinho. O que mais poderiam descobrir naquele hospital? E o homem que havia revelado tanto? Qual era o seu papel em toda essa história? Uma nova onda de incertezas envolveu Camila. A única certeza que tinha era que nada jamais seria como antes. Enquanto se aproximavam da porta do quarto, Camila sentia o coração bater forte. Rafael estava tenso, sua expressão misturando desespero e raiva. A espera era insuportável. O que mais poderia acontecer ali? Assim que o médico abriu a porta, um silêncio pesado envolveu o ambiente. A luz branca do hospital era quase cirúrgica, destacando a palidez do rosto de Rafael. Camila se sentiu invisível, uma sombra à margem daquela cena intensa. Mas, por um momento, um lampejo de esperança cruzou seu olhar. Vamos! Disse a enfermeira, convidando Rafael. Ele hesitou, olhando para Camila, que estava ao seu lado, mas a urgência da situação o fez avançar. Ela queria acompanhá-lo, mas não se atreveu a interromper o momento. Assim que entraram, a cena os atingiu como um soco no estômago. Dona Isabel, a mãe de Rafael, estava deitada em uma cama cercada por máquinas. O rosto dela estava pálido, quase etéreo, e os monitores pulsavam de forma inquietante. O marido dela, o Sr. Mendonça, estava agachado ao lado, desolado. Camila nunca tinha visto um homem tão forte parecer tão quebrado. Rafael se aproximou, sua voz falhando enquanto chamava pela mãe. Mãe, sou eu, estou aqui. Ela abriu os olhos lentamente, reconhecendo a presença do filho, mas havia um vazio em seu olhar. O médico se aproximou, preparado para falar, mas a tensão no ar era quase insuportável. Enquanto isso, Camila se sentia como um intruso, mas seu instinto a fez permanecer. De repente, a porta do quarto se abriu novamente e Clara entrou,
seu olhar nervoso. Camila não sabia se estava aliviada ou apreensiva por vê-la. Mas o que veio a seguir a deixou paralisada. Clara caminhou até Rafael com um ar de urgência que chamava a atenção. Rafael, disse ela, a voz trêmula. Há algo que você precisa entender sobre o que sua mãe estava fazendo com aquele homem. Antes que ela pudesse continuar, um barulho estranho ecoou do banheiro adjacente. Todos se viraram na direção do som, e justo nesse momento, a porta se abriu abruptamente. Um homem saiu correndo, ensanguentado e visivelmente agitado. Era o homem que estava com Dona Isabel. A cena virou um caos. Rafael deu um passo à frente, embolado em emoções conflitantes. Quem era aquele homem? O que havia acontecido? Você! O que você está fazendo aqui? Rafael berrou, sua voz ecoando pela sala em desespero. Camila ficou paralisada. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O homem ofegante olhou ao redor. A tensão nos seus olhos era palpável. Ele parecia ter dificuldades para falar. Eu preciso de ajuda! Ele gritou, apontando para a saída. Ela ficou presa. A culpa foi minha. Aquelas palavras arremessaram todos no caos do desespero. Camila sentiu o coração parar. Como assim? O que ele queria dizer? O que aconteceu com minha mãe? Rafael gritou, a raiva e o medo transbordando. A sala estava em silêncio, todos esperando a revelação. O homem se... Pessoal, precisamos de espaço. Sua voz era firme, mas o olhar dela estava carregado de compaixão. Precisamos atender a paciente. Rafael deu um passo para frente, indo em direção à porta. Precisava de respostas, mas a mente dele estava em desordem, os pensamentos chacoalhando como folhas ao vento. Camila, ainda paralisada, queria seguir, mas a dor do momento a imobilizava. Em meio à confusão, um barulho vindo do corredor chamou a atenção de todos. Um grupo de pessoas correu em sua direção, gritando. E em um instante, o pânico tomou conta do hospital. As luzes começaram a piscar e, de repente, uma explosão ensurdecedora ecoou, fazendo o chão tremer sob seus pés. Camila olhou para Rafael e o horror estava estampado em seus rostos. Enquanto tudo desmoronava, eles foram empurrados para trás pela força da explosão. O homem ensanguentado caiu ao chão, gritando em dor e desespero. Não! Gritou Rafael, tentando se afastar. Mas o caos os envolvia. Uma fumaça densa começou a preencher o corredor, e a gritaria se intensificava. Camila pegou a mão de Rafael, puxando-o em direção à segurança. Mas antes que pudessem avançar, Clara se virou, seus olhos arregalados. Ela apontou para o homem no chão. Ele não é quem diz ser. Sua voz era carregada de pânico. O que aconteceu aqui não foi um acidente. Ele sempre foi. Do nosso passado, um erro que voltamos a cometer. Camila ficou paralisada. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O que mais estava escondido? A revelação estava fazendo todo o seu corpo tremer. Rafael olhou de volta para o homem caído, agora se levantando, a expressão fogosa de determinação. Eu não posso deixar vocês saírem, ele sussurrou como se fosse uma ameaça. A verdade deve ser revelada. O que mais poderia estar à espreita nas sombras? E se tudo o que conheciam fosse uma mentira?
A única certeza que tinham era que a história estava prestes a se desdobrar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Enquanto a tensão no ar aumentava, o homem ensanguentado tomou um passo hesitante em direção a Rafael, seus olhos refletindo um desespero profundo. O ambiente estava quente, carregado de adrenalina e medo. Camila percebeu que o momento poderia se tornar explosivo. "O que você está dizendo?" Rafael interrompeu, a voz trêmula, mas firme. O caos do hospital parecia desaparecer ao redor deles. Tudo o que importava era a verdade que estava prestes a ser revelada. "Sua mãe, ela estava tentando me proteger", o homem gritou, quase em pânico. Mas em segundos de silêncio, algo mudou. Uma sombra passou sobre o rosto de Camila, enquanto ela tentava entender a gravidade da situação. Clara olhou para o homem, seus olhos transbordando de confusão. "O que quer dizer com tentar me proteger?" perguntou com um misto de desprezo e preocupação, enquanto seus dedos tremiam levemente. "Nós éramos amantes!" Ele disparou, a verdade saindo como um tiro, direta e implacável. O murmúrio na sala se intensificou como uma onda, e cada palavra parecia uma facada no coração de Rafael. Camila sentiu um aperto na garganta. A revelação estava se desdobrando de uma maneira que ninguém poderia prever. "Não!" Rafael gritou, as palavras escorregando de sua boca, como se ele não pudesse acreditar no que havia acabado de ouvir. "Você não pode estar falando sério!" O homem lutou para equilibrar-se, ensanguentado e desesperado. "Eu não queria que você soubesse assim. Aconteceu em um momento de fraqueza. Ela estava perdida. E eu também. Mas agora, com tudo isso, eu não a traí." As palavras soaram como um grito de socorro. O olhar de Rafael se transformou. A raiva se misturava à dor. Ele parecia desmoronar diante de Camila, que estava ao seu lado, mas a confusão tomava conta de ambos. Clara aproximou-se, parecendo mais preocupada do que indignada. "Rafael, você precisa ouvir tudo", disse ela, sua voz trêmula. "Sua mãe?" Ela hesitou, buscando coragem. Ela estava planejando beijá-lo. Havia uma razão no fundo dessa história. Camila piscou. O que mais estava escondido? A atmosfera estava elétrica, palpável. O tumulto na mente de Rafael começou a se transformar em um furacão de emoções. "Deixar para onde?" Rafael questionou. Sua voz uma mistura de incredulidade e mágoa. Camila sentiu um nó se formar em seu estômago. Era como se todas as verdades fossem se desdobrar e o passado ganhasse vida diante deles. Mas, antes que a conversa pudesse continuar, um alarme começou a tocar no hospital. O eco do barulho cortou o ar e o caos se intensificou. As luzes começaram a piscar e a enfermeira, antes calma, se virou com um olhar de pânico. "Temos que evacuar!" gritou, enquanto a sala se enchia de murmúrios ansiosos. Camila olhou para Rafael, que parecia preso entre a devastação emocional e a necessidade de ação. O homem ensanguentado começou a se mover, sua urgência crescendo. "Nós precisamos sair agora!" ele exclamou. "Há uma ameaça real aqui!" Então um som alto e estrondoso vindo de fora fez todos congelarem. As janelas tremiam e uma fumaça começou a invadir o corredor. A confusão tomou conta de todos. Camila lembrou do cheiro de pólvora e viu uma sombra se aproximar lá fora. Uma explosão tremenda iluminou o ambiente.
Uma onda de calor os atingiu e Camila foi empurrada para trás, sem saber se o que estava acontecendo era parte da verdade que acabara de ser revelada ou algo completamente fora de controle. Rafael agarrou sua mão, os olhos cheios de medo e determinação. E enquanto a sala começava a desmoronar ao seu redor, uma nova revelação surgia na mente de Camila. Essa poderia ser a última vez que veriam a mãe de Rafael. E talvez, apenas talvez, isso estivesse conectado a tudo o que acontecia. O que mais estava se escondendo nas sombras? O caos os cercava, e agora eles eram todos alvos em um jogo mortal. Com um nó na garganta e um pavor crescente, Camila se perguntava quem era realmente aquele homem e como sua vida se enredou na história da família Mendonça. O caos tomou conta. Camila sentia a adrenalina espirrando em suas veias enquanto olhava. Ao redor, o homem ensanguentado estava se levantando, movendo-se como uma sombra fugidia na luz fluorescente do hospital. A fumaça começava a invadir a sala, e os gritos das pessoas ecoavam pelo corredor estreito. Precisamos sair! Rafael gritou, puxando Camila pela mão. Mas, antes que pudessem se mover, o homem interrompeu a tensão com um grito agonizante. Esperem! A voz dele tremia, mas a urgência estava clara. Camila se virou, seu coração batendo acelerado, e Rafael parou. A expressão misturando dúvida e raiva. Não sou quem você pensa que sou. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, os olhos fixos no homem, que parecia à beira do colapso. Camila segurou a mão dele, tentando transmitir força. Eu não sou apenas um amante, sou... O homem hesitou, como se cada palavra carregasse o peso de uma nova revelação. Sou seu pai. Aquelas palavras pairaram no ar, cortando o caos ao redor. Camila sentiu como se levassem um soco em seu estômago. Rafael ficou paralisado, os olhos arregalados em puro choque. O quê? A voz de Rafael saiu como um sussurro, quase inaudível. Você está mentindo. Eu não estou! O homem parecia prestar um tributo à sinceridade, sua face marcada pela dor e desespero. Havia razões, muitos segredos. Sua mãe me deixou e eu não sabia que você existia até agora. O corredor parecia encolher ao redor deles. E a sala, antes cheia de movimento, agora estava em um silêncio mortal. Camila olhou para Rafael, que tremia, a mente lutando para entender tudo o que estava acontecendo. Você é meu pai? Rafael repetiu, a incredulidade clara em cada sílaba. Sim, o homem assentiu, avaliando a situação. Eu fui embora antes de você nascer. Sua mãe dizia que não estava pronta. A vida nos separou, mas eu sempre soube. Eu sempre amei vocês. Rafael encostou a mão na cabeça, tentando juntar os pedaços da realidade que estavam se despedaçando. Camila queria confortá-lo, mas a intensidade da revelação parecia imobilizá-la. De repente, a enfermeira gritou, interrompendo a cena. Temos que evacuar, agora! Sua voz cortou através do choque, e uma nova onda de pânico logo se seguiu. O homem, agora com o olhar arrependido, começou a se mover, como se percebesse que o tempo estava se esgotando. Escutem, eu não tenho muito tempo. O que aconteceu com sua mãe não foi mero acaso. Suas palavras fluíam, enredando-se em um turbilhão de desespero. Ela estava cercada por pessoas que não a apoiavam. E eu voltei para protegê-la. Rafael olhou para Camila com um misto de medo e raiva. O homem à sua frente, um desconhecido minutos atrás,
agora era uma parte de seu passado, que ele nunca soube que existia. Antes que pudessem reagir, um novo barulho ecoou do fundo do corredor, um estrondo ensurdecedor. A parede começou a rachar, e a fumaça tomou conta do ar, desorientando todos. Passa, saída, agora! Gritou a enfermeira novamente, empurrando-os a se mover. Camila pegou Rafael pela mão e juntos correram em direção à saída. Mas enquanto o pânico os empurrava, uma nova onda de dúvida invadiu sua mente. O que tudo isso realmente significava? Como ele, um completo estranho, poderia ser o pai de Rafael? As revelações estavam começando a se desdobrar, e o caos se tornava um emaranhado de segredos e mentiras. Eles não podiam deixar tudo isso para trás sem uma resposta. Antes de alcançarem a saída, o homem gritou atrás deles, a voz ecoando como um alerta. Rafael! Não acredite em tudo que te disseram sobre mim! Você ainda precisa saber a verdade! As palavras ressoaram na cabeça de Camila enquanto ela corria. Que verdades mais estavam escondidas neste labirinto de mentiras? O que esse homem realmente significava para Rafael e sua mãe? A tensão pairava no ar, e a saída parecia mais distante do que nunca. O caos tomou conta. Camila sentia a adrenalina espirrando em suas veias, enquanto olhava ao redor. O homem ensanguentado estava se levantando, movendo-se como uma sombra fugidia na luz fluorescente do hospital. A fumaça começava a invadir a sala e os gritos das pessoas ecoavam pelo corredor. Precisamos sair! Rafael gritou, puxando Camila pela mão. Mas antes que pudessem se mover, o homem interrompeu a tensão com um grito agonizante. Esperem! A voz dele tremia, mas a urgência estava clara. Camila se virou, seu coração batendo acelerado, e Rafael parou, a expressão misturando dúvida e raiva. Não sou quem você pensa que sou! O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, os olhos fixos no homem, que parecia à beira do colapso. Camila segurou a mão dele, tentando transmitir força. Eu não sou apenas um amante. Sou... O homem hesitou, como se cada palavra carregasse o peso de uma nova revelação. Sou seu pai. Aquelas palavras pairaram no ar, cortando o caos ao redor. Camila sentiu como se levassem um soco em seu estômago. Rafael ficou paralisado, os olhos arregalados em puro choque. O quê? A voz de Rafael saiu como um sussurro, quase inaudível. Você está mentindo! Eu não estou. O homem parecia prestar um tributo à sinceridade, sua face marcada pela dor e desespero. Havia razões, muitos segredos. Sua mãe me deixou e eu não sabia que você existia até agora. Rafael encostou a mão na cabeça, tentando juntar os pedaços da realidade que estavam se despedaçando. Camila queria confortá-lo, mas a intensidade da revelação parecia imobilizá-la. De repente, a enfermeira gritou, interrompendo a cena. Temos que evacuar! Agora! Sua voz cortou através do choque, e uma nova onda de pânico logo se seguiu. O homem, agora com o olhar arrependido, começou a se mover, como se percebesse que o tempo estava se esgotando. Escutem, eu não tenho muito tempo. O que aconteceu com sua mãe não foi mero acaso. Suas palavras fluíam, enredando-se em um turbilhão de desespero. Ela estava cercada por pessoas que não a apoiavam, e eu voltei para protegê-la. Rafael olhou para Camila com um misto de medo e raiva. O homem à sua frente, um desconhecido minutos atrás, agora era uma parte de seu passado que ele nunca soube que existia. Antes que pudessem reagir, um novo barulho ecoou do fundo do corredor. Um estrondo ensurdecedor.
A parede começou a rachar e a fumaça tomou conta do ar, desorientando todos. Para a saída, agora! Gritou a enfermeira novamente, empurrando-os a se mover. Camila pegou Rafael pela mão e juntos correram em direção à saída. Mas enquanto o pânico os empurrava, uma nova onda de dúvida invadiu sua mente. O que tudo isso realmente significava? Como ele, um completo estranho, poderia ser o pai de Rafael? As revelações estavam começando a se desdobrar e o caos se tornava um emaranhado de segredos e mentiras. Eles não podiam deixar tudo isso para trás sem uma resposta. Antes de alcançarem a saída, o homem gritou atrás deles, a voz ecoando como um alerta. Rafael! Não acredite em tudo que te disseram sobre mim. Você ainda precisa saber a verdade. As palavras ressoaram na cabeça de Camila enquanto ela corria. Que mais segredos estavam escondidos? O que mais ainda poderia ser revelado? O coração de Rafael disparou. Ele não conseguia processar aquela realidade. Quando chegaram à porta de emergência, uma explosão aconteceu, iluminando o mundo ao redor como um relâmpago. O impacto jogou todos para o chão. Camila e Rafael se entreolharam, aterrorizados. No meio do fogo e da fumaça, algo reluzente chamou a atenção de Camila. Um colar caído, prateado, com um pingente em forma de coração. Era idêntico ao que Dona Isabel usava sempre. Sem pensar, Camila o pegou. O frio do metal contrastando com o calor da situação. Rafael! Ela chamou, olhando para o homem caído, agora com dificuldades para se levantar. É isso dela? As respostas foram cortadas por um grito de dor. O homem se contorceu, colocando a mão na barriga. A expressão dele se transformou em uma máscara de desespero. Não, entenda tudo errado. Sua mãe e eu, nós, neste instante, outro barulho. As luzes começaram a piscar, e em um movimento desesperado, o homem fez uma última tentativa de se levantar. Ele encarou Rafael, os olhos carregados de emoção. A verdade é que tudo isso foi planejado! Ele exclamou, antes de desabar novamente no chão, os olhos se apagando. Camila piscou, a mente em confusão. Planejado? O que ele queria dizer com aquilo? A sala ficou em choque, as pessoas gritando ao redor. Rafael se virou, seus olhos cheios de lágrimas e raiva. O que ele queria dizer? O que está acontecendo? Ele questionou. Agora tão desesperado quanto Camila. No fundo, uma voz sussurrou, uma verdade que nem ela podia imaginar. Ela sentia que algo estava por vir, algo que mudaria tudo novamente. As chamas crepitavam ao redor. Pelis! Camila segurou o colar. A tensão era quase palpável. Rafael, precisamos ir! Ela gritou, puxando-o. Mas no fundo, o peso da dúvida estava lá. Uma sombra mais escura que o próprio Smoke. No próximo segundo, um clarão iluminou o corredor. E uma nova onda de fumaça envolveu tudo. O que mais estava prestes a acontecer? E a identidade desse homem, muito mais complexa do que pareciam. Eles não podiam deixar de buscar a verdade, mesmo que ela estivesse escondida em meio à fumaça e ao desespero. Rafael se agachou, o olhar fixo no pai, confusão estampada no rosto. A verdade parecia um labirinto sem saída. Camila, embora apavorada, ficou ao lado dele, determinada a não se afastar. Como você pôde? Perguntou Rafael. E a raiva cortava cada palavra. Você nos abandonou. O homem, agora mais abatido, levantou a cabeça levemente.
as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de sangue. Eu fui um idiota, afirmou, a voz embargada. Fui forçado a desaparecer. Sua mãe nunca soube que eu estava de volta até ontem à noite. Mas eu a amei e voltei para garantir que ela tivesse uma vida melhor. Melhor? Rafael interrompeu, gesticulando para o caos que o cercava. Isso é o que você considera melhor? Em meio a toda aquela distância emocional, um tremor percorreu o corredor. Rafael, então, avistou a fumaça mais densa se espalhando e o cheiro de queimado começou a invadir seu nariz. É a hora de agir. Rai, a enfermeira, gritou mais uma vez e com a urgência de um gato que escapa de um incêndio, todos começaram a se mover. Vamos! Rosnou ela, arrastando-os para fora enquanto Camila agarrava Rafael com força. Os obstáculos estavam por todo lado. Restos de móveis e pedaços de papel voavam em meio ao caos. Rafael olhou uma última vez para o homem. A tristeza agora misturada à raiva. Eu não sei se você é realmente meu pai, gritou, deixando seu coração aos trancos. Você pode ser apenas mais uma parte. Que esse quebra-cabeça horroroso! E assim, entre gritos e empurrões, passaram pela porta de emergência. Camila puxou Rafael junto a ela, o coração batendo forte. O calor do fogo aumentava, mas à medida que se distanciavam do prédio, também sentiam algo mais. Um novo começo. Lá fora, a fumaça se dispersava lentamente e sirenes podiam ser ouvidas ao fundo. Camila olhou para Rafael, os olhos dele ainda cheios de água, e segurou sua mão. Olha, quenessou ela, tentando encontrar as palavras certas. Nós vamos descobrir a verdade. Juntos. Rafael a fitou, e por um instante, um lembrete de esperança piscou em seus olhos. Mas antes que ele pudesse responder, o homem gritou atrás deles. Rafael, a verdade nem sempre é o que parece. Encontre o diário da sua mãe. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Uma semente de confusão plantada. O que poderia haver no diário? Que segredos ainda restavam? Camila puxou Rafael para mais perto, sentindo seu corpo tremendo. E com uma determinação renovada, eles começaram a se afastar do local. Sabiam que o caminho ainda seria repleto de desafios, mas agora tinham um objetivo: descobrir o que realmente aconteceu. Não apenas com Dona Isabel, mas com eles mesmos. Enquanto as luzes de emergência começavam a piscar pela cidade em chamas, outro pensamento invadiu a mente de Camila. Seriam eles capazes de enfrentar tudo juntos? E assim, na calada daquela noite turbulenta, as perguntas ainda pairavam no ar, enquanto a esperança ressurgia entre os escombros da dor. O que mais ainda esperava por eles? E o que o diário revelaria? A história ainda estava apenas começando a se desenrolar. Agora, antes que essa história incrível termine, dê o seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa demonstrar seu apoio agora. Não espere nem mais um segundo.